Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 15 de janeiro de 2019 e você está na Udia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. A gente começa o Bom Dia News de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal O Dia. Em Teresina, há um veículo para cada 2 pessoas, o que dificulta a mobilidade urbana na capital. Em política, você vai conferir: vereador Fábio Dourado confirma filiação ao Solidariedade e quer levar partido para a base de Firmino Filho. E ainda, mais de 80% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. Esses e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. E agora a gente vai conferir uma reportagem de uma prática que é muito comum entre os brasileiros: o uso do medicamento de forma fracionada. A gente tem muitas pessoas que costumam usar comprimidos dividindo ao meio uma meia dosagem do medicamento. Mas será que essa prática oferece algum risco? Zanviana e Edinaldo Rodrigues foram conferir e mostram agora aqui pra gente. Usar comprimidos repartidos ao meio como se fosse meia dosagem. Você tem esse hábito? Não, esse hábito eu não tenho não. Não. Não, nunca fez isso? Não costumo fazer. Eu tomo um medicamento que é controlado e eu só tomo uma banda à noite. E o que faz com a outra banda? Eu guardo para outro dia. Às vezes acontece de tomar abrir a cartela de comprimido e tomar uma banda e guardar outra parte. Para o farmacêutico clínico Mário Rezende, esta prática não é aconselhável porque tira o efeito terapêutico do remédio. Você está partindo aquele comprimido ao meio e, no máximo, você só teria 50% daquele fármaco, o que já não é a quantidade necessária para fazer o efeito que, por exemplo, o seu médico, o seu dentista, enfim, possa vir a querer que ele tenha. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não indica o repartimento de comprimidos, mas alguns médicos fazem uso desta prática. Às vezes o médico precisa passar um medicamento para uma criança, para um idoso ou para alguém que tem um problema no fígado, rins. E essas pessoas elas precisam de uma dosagem menor do que a indústria apresenta, né? Então o que é que eles fazem? Eles pedem para que esse paciente possa quebrar, para que eles tenham uma dosagem menor e assim eles tenham um efeito colateral menor. Para o farmacêutico, a alternativa para evitar o uso de comprimidos partidos ao meio é a manipulação dos remédios. Toda vez que o seu médico ou o dentista pedir para que você faça a partição do comprimido, você pode perguntá-lo se ele não indica a manipulação desse medicamento. Claro, dependendo do fármaco, é melhor ou não manipular, mas a alternativa que a gente tem é essa, a manipulação, que é feita de acordo com a dose que o médico ou outro prescritor faça para o paciente. Já as cápsulas nunca devem ser abertas porque algumas podem conter líquidos. Elas também têm a função de controlar a liberação do remédio no organismo. Esta informação está contida na bula do medicamento. O Hospital Infantil de Teresina poderá ser administrado por meio de uma parceria público-privada. Os estudos e conversas já estão adiantados. A gente vai conferir agora em uma reportagem de Lívio Galeno e Marcelo Cavalcante. Amanhã foi de reuniões a portas fechadas aqui no Palácio de Karnak. Entre os principais assuntos apresentados ao governador Wellington Dias estavam planos de PPPs, parcerias público-privadas para desenvolver o Estado e assim acelerar os investimentos e gerar economia. Um dos assuntos mais destacados foi a apresentação de uma PPP para levantar o Hospital Infanto-Juvenil. A proposta visa simplificar a gestão e a manutenção do hospital. Os recursos humanos continuariam sendo do governo do Estado. Para o setor privado, cabe a construção, a operação e manutenção da infraestrutura. Falando de serviço administrativo, nós estamos falando desse tipo de serviço. E para o Estado continua as mesmas atribuições, que é
o trabalho dos profissionais especializados, que a gente chama de serviços assistenciais, todo o corpo clínico. Além disso, o próprio atendimento ao usuário do sistema, que são as crianças e os adolescentes. O sistema continua da mesma forma, o sistema de atendimento através de SUS. O que muda, na verdade, é a infraestrutura, o que vai mudar é a infraestrutura e a forma de gestão administrativa. Para o governador, as PPPs são tendências a serem adotadas. Além para a área de PPP, nós queremos caminhar para as parcerias que temos na concessão de benefício para investimentos em serviços, comércio e outros serviços na área da indústria, na área do agronegócio, ou seja, em todas as áreas, e também voltado para que possamos assim ter um laboratório real a partir dos que investem no estado do Piauí, além de atuar como estagiário, como já temos no setor público, o setor público, pela relação que tem com o setor privado, abrir oportunidades e, com isso, gerar também renda. Wellington Dias vai se afastar por 15 dias para descanso. Regina Souza assume o Palácio de Karnak. No retorno, a discussão sobre o assunto PPP do Hospital Infantil deve avançar. A PPP do Hospital Infantil, ela demanda, assim como todas as outras, o que a gente chama de diálogo com a sociedade. No caso de uma PPP para o setor de saúde, é importante que a gente leve o modelo, o conceito, né, e o que está estruturado, os estudos estruturados, para tratar com CRM, Ministério Público, várias entidades, inclusive ligadas a esse segmento, para que eles entendam e para que eles possam participar mais efetivamente com relação à concepção. A gente não atrapalha o projeto, principalmente porque, na verdade, o que vier de contribuição ajuda a melhorar, né, a perspectiva dessa PPP. E a ideia do governador é que, depois que a gente avaliar a readequação com relação à composição de equipe profissionais, que continua sendo do Estado, a gente passa para a segunda fase, que é a etapa de licitação pública. O final de semana registrou 2 estupros de menores aqui no Piauí. Um dos acusados está foragido. Diante dos casos, o Conselho Tutelar orienta os pais para ficarem em alerta para qualquer sinal de que as crianças estão sendo abusadas. A gente vai conferir agora com Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante. O final de semana foi marcado por casos de abuso contra crianças e adolescentes no Piauí. Os crimes chamam a atenção para a importância da denúncia e do papel do Conselho Tutelar, assim como as medidas de proteção para as crianças e adolescentes. Os casos de abuso foram registrados no último sábado. Em Floriano, a mãe flagrou o companheiro abusando sexualmente do seu filho, de apenas 3 anos. Franciel de Lopes, de 24 anos, está foragido. O outro caso aconteceu em Parnaíba, no litoral do Piauí, onde o pai foi preso acusado de abusar sexualmente da filha de apenas 13 anos. Segundo a menina, ela suspeitava estar grávida do pai e que os abusos aconteciam desde os 7 anos de idade. Somente em 2018, o Conselho Tutelar recebeu mais de 200 denúncias apenas na Unidade Leste. O número alto, principalmente quando levados em consideração os casos de abuso sexual. Somente aqui no 4º Conselho Tutelar, que atende a Zona Leste, de 281 denúncias, 45 retrata a questão da violência sexual contra as crianças, contra adolescentes. E no Piauí, no ano passado, se não me falha a memória, o Disque 100, que ela é de 1.130 denúncias, isso ainda de 2017, né? Acredito que estava beirando aí cerca de 300 a 400 casos de violência sexual pelo Disque 100. Quando abusadas, as crianças e adolescentes demonstram indícios e os pais e responsáveis devem ficar atentos a esses sinais. A mudança de comportamento, né? Às vezes aquela criança mudou seu comportamento, está um pouco mais isolada, não é? Um pouco tímida, retraída, introspectiva, não é? Chorosa, não é? Ou também, às vezes, já mais um pouco rebelde, falando, inclusive, de sexualidade que antes não falava. Esses são os principais. A baixa estima, né? A autoestima baixa, as notas, né? A evolução na escola, né? Notas baixas. Então, esses são
os principais, podemos dizer assim, sintomas, características de que aquela menina ou aquele menino possa estar sofrendo violência sexual. A qualquer sinal de abuso, deve-se buscar ajuda o mais rápido possível. As denúncias ela pode vir pelo Disque 100, pelo 153, que é a Guarda Civil aqui em Teresina, pelo Conselho Tutelar, pela unidade de saúde e a escola, porque esses dois são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar. A simples suspeita, eles têm o hospital e a unidade de ensino são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar, inclusive, se não comunicarem, são passivos de multa. E a Justiça conceder uma liminar para que a Prefeitura de Parnaíba assuma os serviços de abastecimento e saneamento básico no município de Parnaíba. Esses serviços eram feitos anteriormente pela Ajaspisa, mas o contrato foi rompido pelo prefeito Mão Santa. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Zan Viana. A juíza da 4ª Vara da Comarca de Parnaíba, Ana Vitória Mui Laerte, concedeu neste domingo liminar favorável ao município de Parnaíba, que determina que a Prefeitura retome os serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto na cidade. Esta discussão sobre o gerenciamento de serviços de águas e esgotos na cidade de Parnaíba vem causando polêmica desde o ano passado. O prefeito Mão Santa rompeu o contrato com a Ajaspisa, alegando que a empresa não vinha fazendo os investimentos necessários e também descumprindo normas da Agência Parnaibana de Serviços Públicos, a ACERPA. Já a Câmara de Vereadores de Parnaíba se posicionou contra a decisão do prefeito Mão Santa. Segundo determinação da juíza, a multa é de 200 mil caso a Ajaspisa retire qualquer equipamento relacionado à prestação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com o deputado federal Assis Carvalho. Não saia daí que o Bom Dia News volta já.